Bom dia, Tião Prado. Bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5 a partir das 12h15, meio-dia e 15, horário paraguaio de verão. 11h15, horário de Ponta Porã, horário do estado do Mato Grosso do Sul. E você que nos acompanha também na TV Web Ponta Porã Informa. Você que nos acompanha através das redes sociais, no YouTube você pode participar, né? Faz o seu cadastro no nosso canal aí, dê o seu like e nos ajude a divulgar esse trabalho. Vamos lá então com as informações esportivas desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, né? Vamos lá falar de... Ontem nós tivemos uma partida apenas, né? Pela Libertadores, né? Pela Copa Libertadores de América. Vamos ver aqui. O Barcelona de Guayaquil, né? Do Equador, venceu com tranquilidade ontem e dispara por uma vaga aí, né, contra o Sporting Cristal, foi 4-0 e constrói uma boa vantagem aí diante do adversário para o jogo da volta, para passar para a próxima fase da pré-Libertadores, né? As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira às 18h15, desta vez no Alejandro Villanueva, no Peru, mas 4-0 é difícil de tirar, né? Vamos ver o que acontece aí com o Barcelona, né, de Guayaquil, que já foi finalista da Libertadores em duas oportunidades. Em 1990, perdeu para o Olímpia, né, 2-0 em Assunção, empatou em 1-1 no Equador e acabou perdendo o título. E depois, em 98, perdeu para o Vasco da Gama, né, 2-0 em casa, né, fora de casa, e também 2-1 em casa, e acabou perdendo mais uma vez o título da Libertadores. Vamos lá falar de Sul-Americana, porque nós tivemos 3 partidas dando sequência às disputas da primeira rodada da primeira fase da Sul-Americana. Destaque para a União Santa Fé da Argentina, que fez jus ao fator casa para vencer o Atlético Mineiro pelo placar de 3-0. E assim abrir uma vantagem rumo à próxima etapa do torneio internacional. Emelec e Milionários também estrearam com o pé direito. O Atlético não jogou muito bem, né? O novo técnico do Atlético, Dudamel, venezuelano Dudamel, o União Santa Fé não teve muitos problemas para vencer o Galo jogando no estádio 15 de abril, né? Walter Bou, Cabreira e Carvajal fizeram os gols do time argentino, que agora poderá perder por 2 gols de diferença em Belo Horizonte no jogo da volta, que assim mesmo, perdendo assim, né, por 2-0 ou 2 gols de diferença, vai avançar. Já o Atlético Mineiro terá que vencer por 3 gols para levar a decisão por pênaltis. 3-0, né? Porque se tomar um gol e fizer 4-1, tá fora do mesmo jeito. Então vai ter que fazer 4 gols de diferença se quiser se classificar direto. Nos outros jogos, o Milionários levou a melhor sobre o Always Ready da Bolívia, fazendo 2-0 na Colômbia. Já o Emelec, mesmo jogando na Bolívia, venceu o Blooming por 3-0. As duas equipes jogam pelo empate para avançar na próxima fase. Nessa primeira fase, os 44 times foram divididos em 22 chaves de 2 times que se enfrentam em partidas de ida e volta. Os 22 sobreviventes ganharam a companhia, vão ganhar, né, a companhia de 10 equipes da Libertadores que são eliminadas aí nessa fase de grupos da Libertadores, eliminados na terceira fase preliminar, e os 2 melhores eliminados na fase preliminar, né, da pré-Libertadores, e 8 terceiros colocados das chaves. Depois, mata-mata com 16 avos de final, oitavas, quartas, semifinal e final. Caso os times empatem em número de pontos após as 2 partidas, os critérios de desempate são saldo de gols, gols fora e disputa de pênaltis. O campeão garante um lugar na Recopa de 2021 e na fase de grupos da Libertadores de 2021, além de uma vaga no Mundial de Clubes, novo formato a partir de 2021. E na Copa do Brasil tivemos mais jogos também, mais 4 clubes avançaram à segunda fase da Copa do Brasil, né? Ontem, quando prosseguiu a rodada da primeira fase, de volta à elite nacional, o Atlético Goianense avançou ao lado do Figueirense, Paysandu e Vitória do Espírito Santo. Antes dos jogos, os árbitros deram um minuto de silêncio em protesto à agressão sofrida pelo paulista Lucas Caneto Belotti na noite anterior no empate por 1-1 entre Caxias e Botafogo do Rio de Janeiro. Ao final, o árbitro, né, da partida no caso. Ao final do jogo, no Estádio Centenário em Caxias do Sul, os jogadores locais cercaram o árbitro reclamando de um suposto pênalti não marcado nos últimos minutos. Nesse momento, ele recebeu uma joelhada por trás de um membro da comissão técnica do Caxias, né? E ontem os árbitros fizeram em protesto um minuto de silêncio antes do início de cada partida. Nesta fase inicial da Copa do Brasil, os times visitantes jogam por empate. O Atlético Goianense confirmou sua vaga no final da noite da cidade de Rondonópolis, onde venceu o União por 1-0.
Agora vai receber em Goiânia o Santa Cruz, que na quarta-feira se classificou ao empatar fora sem gols com o Operário de Várzea Grande, no Mato Grosso. Dois fatos curiosos chamaram a atenção. O jogo começou atrasado porque uma das áreas do gol estava com uma dimensão menor do que a outra no estádio Lutero Lopes. Aí teve que fazer nova medição, né? Houve uma necessidade de uma nova marcação em branco, né? Ali nas linhas brancas, enquanto que a linha errada foi pintada com uma tinta verde. Aos 2 minutos houve uma paralisação porque alguns pássaros estavam no campo e precisaram ser retirados. Então, fatos pitorescos aconteceram no Mato Grosso. À tarde, o Figueirense eliminou o Novo Horizontino ao vencer por 2-1 de virada, mesmo atuando no interior de São Paulo. Na próxima fase vai sair de novo, né? Desta vez diante do Vitória do Espírito Santo, que surpreendeu o CSA no Espírito Santo, ganhando de virada por 2-1. Foi o único mandante a se dar bem. O Papão também passou, né? O Paysandu confirmou sua vaga ao segurar o empate com o Brasiliense por 1-1 em jogo disputado em Lusiânia, Goiás. O novo adversário do time paraense vai ser o CRB de Alagoas, que eliminou o Independente do Pará na quarta-feira ao ganhar por 3-2 em Belém, local que também vai ser esse novo confronto. 8 confrontos já estão definidos na segunda fase, que também será disputada em jogo único. A diferença é que, em caso de empate, a definição da vaga vai acontecer nas cobranças de pênaltis. Confrontos definidos na segunda fase: Paysandu e CRB, River do Piauí e América de Natal, 15 de Piracicaba e Juventude, o Juventude do Rio Grande do Sul, né? Paraná Clube e Bahia de Feira de Santana, Vitória do Espírito Santo enfrenta o Figueirense de Santa Catarina, o Santo André vai enfrentar o Goiás, o Operário de Ponta Grossa, Paraná, vai jogar contra o América Mineiro, o Atlético Goianense enfrenta o Santa Cruz e nesse jogo, lembrando mais uma vez que os mandantes não vão ter mais a vantagem do empate, né? Os visitantes, perdão. Se houver empate, a decisão será através das cobranças de pênaltis. E vamos conferir a rodada dos campeonatos estaduais para o final de semana. Nós temos pela quinta rodada do Campeonato Paulista, na noite de hoje, às 18h50, né? O Oeste lá na Arena Barueri enfrentando o Guarani. O Mirassol, no Municipal de Mirassol, enfrenta o Bragantino às 19 horas. Às 14 horas do sábado, o Água Santa enfrenta o Ferroviário, a Ferroviária, né? Em Diadema, no distrital do Inamar. A Ponte Preta, às 18h30, lá no Moisés Lucarelli, em Campinas, vai enfrentar o Palmeiras nos 2 jogos de sábado. No domingo, 3 partidas. Às 15 horas, Corinthians e Inter de Limeira na Arena Corinthians. 17 horas tem Santo André e São Paulo no estádio Bruno José Daniel, lá em Santo André. E no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, o Novo Horizontino joga às 18 horas contra o Ituano. Na segunda-feira, o complemento da rodada com o Santos às 19 horas na Vila Belmiro, recebendo o Botafogo de Ribeirão Preto. Na Taça Guanabara, jogos amanhã pela 6ª rodada do primeiro turno do Campeonato Carioca. 15 horas tem Bangu e Macaé em Moça Bonita. No Maracanã, às 17 horas tem Flamengo e Madureira. No Bacaxá, às 17 horas também, o Boa Vista enfrenta o Volta Redonda. No domingo, mais 3 partidas. Às 15 horas, Fluminense e Botafogo Clássico no Maracanã. 15 horas, Cabo Friense e Resende no Estádio Correão. 15 horas, no Bacaxá, a Portuguesa joga contra o Vasco da Gama. No Campeonato Gaúcho, jogos no sábado e no domingo. No sábado, 15 horas, tem Brasil de Pelotas e São José no Bento Freitas, lá em Pelotas. O Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, enfrenta o Ipiranga. O Internacional, às 16 horas, joga contra o Novo Hamburgo, no Beira-Rio, em Porto Alegre. No domingo, mais 3 partidas. 15 horas, São Luís e Pelotas, no 19 de outubro. Esportivo e Caxias, no estádio Montanha dos Vinhedos. E às 15 horas tem Aimoré e Grêmio no Cristo Rei. E no Campeonato Sul-Mato-Grossense, a rodada começa amanhã com a Sociedade Esportiva Ponta Poranense visitando o Sena de Nova Andradina lá no estádio Andradão. A CEP que precisa somar a sua primeira vitória para não se complicar no campeonato. 15 horas, jogo marcado então amanhã lá no Andradão. A CEP com mais um compromisso depois de jogar 3 partidas e perder as 3. No domingo, 15 horas, tem Operário Aquidauanense no Morenão, em Campo Grande. 16 horas, no Laertão, em Costa Rica, o time da casa, o Costa Rica, enfrenta o Maracaju. E às 17 horas tem, lá no Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o Águia Negra enfrentando o Corumbaense.
São essas as informações, Tião Prado e amigos da TV Web Ponta Porã Informa, também da Cerro Corá FM 91.5. Nós voltaremos na segunda-feira com mais informações aqui na Cerro Corá FM e também na TV Web Ponta Porã Informa.